Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje vou falar um pouco sobre o que é empatia e principalmente sobre as pessoas com baixa empatia. Empatia é esse processo psíquico que as crianças desenvolvem a partir dos 6 anos de idade, que é a capacidade de tentar entrar na mente da outra pessoa e imaginar o sofrimento, ou a dor, ou a alegria que ela está vivendo. Esse é um processo que, como quase sempre é para imaginar sofrimento, algumas crianças que não gostam muito de aguentar sofrimento interrompem esse processo. Mas a maior parte delas desenvolve primeiro a tendência a fazer esse movimento. Depois algumas param ou não. Mas, de todo modo, a criança pequena, por exemplo, com 6 anos, ela vê um cachorro, por exemplo, na chuva, numa tarde de frio, ela fica imaginando o sofrimento daquele cachorro e ela fala, coitadinho do cachorro que está com frio. Quer dizer, ela está se pondo no lugar do cachorro. E essa coisa de se pôr no lugar do outro, evidentemente, é muito sujeito a erro, porque a criança está imaginando que o cachorro tem uma sensibilidade parecida com a dela, uma alma parecida com a dela, e que naturalmente o cachorro vai sofrer aquilo que ela sofreria naquela condição, o que obviamente é um erro. Então, a boa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa significaria não tentar levar a alma da gente para outra pessoa, mas tentar entender, quase como um hacker, como é que funciona efetivamente a alma daquela pessoa e como é que ela estaria reagindo e por quê, e que grau de tensão e sofrimento ela está tendo naquela circunstância, ou naquele caso, mas tomando por base a história de vida dela e tentar entender o jeito de funcionar dela e não transportar a vivência, a experiência e a alma da gente para dentro da outra pessoa, que é como as pessoas costumam fazer. Mas isso seria a empatia em geral e principalmente a boa empatia, que é essa de você tentar entender o outro, tomando por base o outro mesmo e não usando a si mesmo como referência. Agora, as pessoas de baixa empatia são aquelas que estabelecem vínculos frouxos, que estabelecem elos frouxos com a outra pessoa ou quase inexistentes, quer dizer, que não se preocupam muito emocionalmente com a outra pessoa. Não é só o fato de serem ou não egoístas e cuidarem do seu, mas realmente não tem grande apego, nenhum grande apreço pela outra pessoa, quer dizer, tem elos muito frouxos, muito fracos, e isto existem, vamos dizer assim, em 2 grandes grupos, se dividem essas pessoas com empatia baixa em 2 grandes grupos. Aquilo que alguns profissionais chamam de empatia baixa positiva, corresponde a uma linhagem que, no limite inferior, seriam os autistas, quer dizer, aquelas criaturas que não estabelecem vínculo com o outro. Essa capacidade de estabelecer ou não vínculo com o outro, que é a empatia, ela pode ser decrescente, quer dizer, no autismo é um grave, é um limite, mas existe sempre um espectro, onde existem casos mais benignos, onde as pessoas têm algum apreço, alguma capacidade afetiva em relação ao outro, mas essa capacidade vai decrescendo até ficar 0. Então existe a empatia negativa e existe empatia zero negativa, que seria daquele autista total que não se comunica, que não tem nenhum anseio de entrar em contato com a outra pessoa, sendo que isso é um grau muito extremo, mas tem várias síndromes que são intermediárias em que o indivíduo é muito voltado para si mesmo, para os seus assuntos, para as suas coisas, mas não é que quer o mal da outra pessoa, nem quer tirar nada da outra pessoa, tem uma certa indiferença para com o outro. Essa é a empatia baixa positiva. Agora, existe a empatia baixa ou zero negativa. A empatia baixa ou zero negativa é uma outra linhagem, não é a linhagem do autista, mas é a linhagem do delinquente, do antissocial, de um indivíduo que não só não tem apreço pela outra pessoa ou pelas outras pessoas, como tem nas outras pessoas criaturas que são objeto de abuso, e que, portanto, elas abusam com facilidade das outras pessoas e não tendo nenhum apreço por elas, mas também tem vontade de se aproveitar, de levar vantagem. No autismo não é assim. O autista, que é a empatia zero positiva, ele não tem apreço, mas também não tem nenhuma vontade de se comunicar, nem de levar vantagem, nem de extrair nenhum benefício. Na empatia zero
negativa, existe essa característica de que o outro é quase assim alguém a ser objeto de abuso, de roubo ou de abuso sexual, do que quer que seja. Não é? E se o indivíduo resistir a esse abuso, então há o exercício da violência, eventualmente matando a outra pessoa, só porque ela se recusa a fazer aquilo que a pessoa quer. Não há nenhum apreço também pela outra pessoa, mas há uma ideia do outro como alguém a quem se pode obter um benefício, de quem se pode extrair alguma coisa. Evidentemente que isso também tem graus, essa empatia baixa, ela pode, vamos dizer assim, se manifestar sempre sob a forma de um certo egoísmo, de uma pessoa querendo manter e cuidar muito mais do seu do que dos outros, e ela pode ir no limite que é o da delinquência. Isso aqui é um degradê também, quer dizer, tem todo um espectro decrescente, onde a empatia vai diminuindo cada vez mais até o ponto zero, que é o ponto do delinquente, onde, curiosamente, além de não ter nenhuma empatia, nenhuma culpa, nenhum sentimento pela outra pessoa, também não existe medo de represália, nenhum freio que tenha a ver com medo de represália. Então, nesse caso, a pessoa fica totalmente livre para agir e fazer qualquer coisa em seu benefício, com total e absoluto descaso pela outra pessoa. O autista, ao contrário, cuida do seu, nos seus vários graus, mas não quer fazer nada, não quer ter com a outra pessoa nada, nem mesmo obter qualquer tipo de favor. Não quer afeto, também não quer abuso. É uma pessoa que é recolhida nos seus assuntos e nos seus interesses. Coisas bem diferentes e todas elas têm empatia zero quando no limite. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.